Olá, hoje eu vou falar de um tema que muitas pessoas acabam ignorando, mas que é de extrema importância. É um tema que, além de ser de extrema importância, traz muitas informações, pode trazer informações muito relevantes, que é o rondiz do diamante. Para falar antes do rondiz, vamos falar das partes da lapidação. Aqui eu tenho um exemplar isso aqui é um vidro lapidado, logicamente, não poderia ser um diamante, mas que eu vou explicar cada parte dessa lapidação. É uma lapidação brilhante. Toda lapidação brilhante, ela tem uma mesa, ela tem uma coroa, ela tem o pavilhão, ela tem a culaça e ela tem o rondiz. O rondiz é essa parte inteiriça que fica entre a coroa e o pavilhão. Ah, Felipe, e qual a importância assim, desse rondiz? O que ele traz de tão importante para você ignorar todas as outras partes para mim falar dele? Eu não vou ignorar todas, na realidade eu vou focar nessa parte das informações que ela pode trazer. Primeiro, para uma joalheria, eu sou ourives, vamos dizer, e eu quero montar esse diamante, entre aspas, numa joia, vou fazer um anel com ele. Esse rondiz ele tem uma espessura ideal. Se ele for muito fino, na hora de eu cravar, existe a possibilidade dessa gema quebrar. Felipe, mas se for diamante, existe essa possibilidade também? Existe. Mas Felipe, diamante não tem dureza 10. Gente, dureza é em relação a risco. Se eu pegar um outro material qualquer e tentar riscar o diamante, ele não vai riscar. Agora, se eu der qualquer pancada no diamante, a probabilidade dele quebrar é muito grande. Ou seja, só relembrando, diamante ele tem dureza 10, mas essa dureza é contra risco. E voltando lá, então se eu tiver um rondiz muito fino, a probabilidade dele quebrar é grande na hora da cravação. Agora, se eu tiver um rondiz muito grosso, quando eu for cravar essa joia, ela não vai ficar tão bonita, não vai ficar tão estética na minha joia, não vai ficar tão legal no meu anel, aquele rondiz bem avantajado da gema ali. Isso porque ele vai prejudicar muito na nossa beleza, na estética do diamante. Porque a lapidação brilhante, ela foi feita e pensada para expor todo o potencial do diamante. Serve para a luz entrar nela e sair de forma perfeita, espalhando. Ou seja, quando eu olho um diamante de frente, eu vejo todo aquele espectro, toda aquela dispersão do diamante. Então, se eu tenho, lá nos conceitos bem básicos de lapidação, se eu tenho um pavilhão muito longo ou uma coroa muito alta, quando a luz entra, ela não vai bater em todas as facetas e refletir. A tendência é que essa luz se perca. E se eu tenho um pavilhão muito curto ou uma coroa muito curta, a probabilidade disso acontecer também. A luz vai entrar e não vai espalhar de uma forma ideal. Então, se eu tenho um rondiz muito grosso, isso com toda certeza vai influenciar também nesse comportamento da luz dentro da gema. Ela não vai bater, incidir nos ângulos ideais, nos ângulos perfeitos dessa gema. E assim eu vou perder brilho, sendo o rondiz muito fino ou muito grosso. Isso vai acabar atrapalhando na nossa angulação ali de dentro. Ah, Felipe, e esse rondiz, como é que ele é? Como é que ele se apresenta? No diamante ele pode se apresentar basicamente de duas e uma terceira forma que é menos comum. A primeira é ela fosca. A gente sabe que é muito raro, é extremamente raro a gente ver diamantes lapidados em forma de cabochão. Ou seja, por ser um material muito duro, é muito difícil a gente fazer um polimento liso nesse rondiz. Então, normalmente, esse rondiz ou ele está fosco ou ele está facetado. Você pega esse rondiz e vai fazendo diversas facetinhas, deixando diversas facetas retas e vai dando polimento. Esse tipo de rondiz já é muito utilizado para diamantes maiores. Aqueles diamantes de ponto, normalmente, ele está fosco. E muito raramente a gente vê diamantes com rondiz liso e polido. E qual informação boa que a gente pode tirar disso? Se eu pego um diamante e ele está facetadinho, beleza, pode ser um diamante. Se eu pego um diamante, o rondiz ele está fosco, beleza, pode ser um diamante. Agora, se eu pego um diamante e eu vejo que o rondiz dele está sem facetar e está polido, está lisinho, polido, eu já desconfio. Uma das primeiras coisas que eu olho quando eu pego um diamante é isso. Eu olho e vi, está liso, alguma coisa
é estranha, alguma coisa está estranha, alguma coisa não bate tão bem, porque é raro você ver diamantes com rondiz polido e liso. Então o ideal é que o diamante ele não tenha nenhum rondiz muito fino, não seja aquele rondiz que não existe, né? Porque acredite se quiser, eu já peguei gemas sem rondiz, que chega a ser meio que um absurdo, porque você perde a divisão, né, da coroa com o pavilhão. Então era aquele negócio onde o pavilhão entrava onde era a coroa entrava onde era pavilhão, e que ele também não seja aquele rondiz muito grosso, porque aquilo vai atrapalhar com toda certeza na beleza da gema e na hora da montagem da gema. A joia vai ficar com toda certeza não com seu aspecto perfeito, né? Não vai ficar uma joia tão bonita. Outras informações que o rondiz também pode trazer. Alguns laboratórios gemológicos, eles costumam fazer inscrições a laser no rondiz. Por o rondiz ser uma parte que fica na lateral da gema, essa inscrição a laser ela é feita, o diamante não chega a perder quilates nem nada disso, é só feita uma marcação bem pequena, você precisa normalmente de uma lupa de 10, 20 ou até mesmo um microscópio para poder visualizar essa marcação com mais facilidade. E aí que vem uma parte boa. Eu peguei um diamante, uma das coisas que eu normalmente procuro, além de ver essa parte do rondiz, se ele está fosco, se ele está polido, se ele está polido e facetado, eu vou procurar alguma marcação, alguma marca. Se ele tiver algum número, normalmente ele vem com o nome do laboratório e a numeração. Por exemplo, vem DIA e uns 7 números ali seguidos. Então eu posso pegar, entrar no site do DIA e ir lá pesquisar esse certificado. Porque eu sei que o DIA é um dos laboratórios que faz esse tipo de inscrição. Aqui no Brasil eu não conheço nenhum que faça. Então eu vou lá, pesquiso e lá eu consigo baixar, né, o certificado dele, consigo ver os 4 Cs dele, consigo ver se ele tem algum tratamento ou alguma coisa desse tipo. Porém, uma outra coisa também muito importante que se deve notar nesse rondiz é em relação a diamantes sintéticos. Muitas empresas, não todas, mas muitas, costumam colocar que o diamante é feito em laboratório no seu rondiz. Ou seja, você pega um diamante, olhou lá, esses dias mesmo aconteceu, uma cliente mandou uns diamantes para eu testar, né, testar e classificar, e quando eu fui olhar o rondiz tinha lá um LG Lab Grow, ou seja, feito em laboratório. Então eu já soube, esse aqui é um diamante sintético. E aí nós temos a moissanita, que é essa imitação aí mais próxima do diamante. Como assim mais próximo, Felipe? Existe a zircônia, que é aquela imitação que é um material artificial, né, a zircônia cúbica. É muito popular na joalheria a utilização dela, até porque ela é muito barata. No mercado a gente compra ela por R$1, R$2, R$5, de tão barata que ela é. E aí existe a moissanita. A moissanita é uma outra imitação, é uma gema sintética. Eu sempre falo, sempre reitero isso, não existe, eu pelo menos nunca vi, não existe relato, nunca chegou até mim, e eu não conheço nenhum outro profissional da minha área que fale que já viu uma moissanita com tamanho grande para lapidação.
até porque ela não faria nem sentido ser imitação de diamante, já que ela é mais rara do que o diamante. Então todas essas moissanitas que a gente vê no mercado, elas são sintéticas. Sintéticas porque existe uma representante natural, que normalmente são cristais microscópicos. E aí é bem interessante, porque no mercado a gente tem uma outra problemática, que é a das canetas de teste. Aquelas canetinhas pretinhas, existem as chinesas, existem umas outras, as chinesas são mais populares. Que as pessoas pegam, encostam aquilo no diamante e ela apita. Gente, na gemologia nada é feito com um teste só. Você imagina que uma caneta dessa, um aparelho desse custa 100, 150 reais, ele não é possível de resolver toda a problemática de identificação de uma gema. E se isso fosse possível, eu não seria gemólogo, porque não faria sentido a minha profissão, né? Então, na moissanita, quando eu encosto essa caneta, ela bate como se fosse diamante. E aí que vem um problema. A moissanita, ela passa por esse teste como se fosse diamante. E alguns laboratórios que produzem a moissanita, ela tende alguns deles colocam no rondiz, que é uma moissanita sintética. Não são todos, é a minoria, vamos dizer assim, porque o processo de se inscrever no rondiz tem um certo custo, né? É muito baixo, mas tem um custo, tem o tempo, tem tudo isso para se fazer. E aí, essa é a segunda coisa que eu sempre olho no rondiz, se ele tem alguma inscrição ou não. Então vamos lá, recapitulando. Quando eu pego um diamante, a primeira coisa que eu olho é se o rondiz ele é fino ou grosso. Se ele for muito fino, ele pode quebrar. Se ele for muito grosso, ele vai estar atrapalhando no aspecto visual da gema. Vale lembrar ainda, uma coisa que eu não disse, mas existem algumas gemas que elas vêm com a coroa e o pavilhão tortos. Como assim, Felipe? O rondiz desse lado é muito grosso e desse lado é muito fino, ou seja, ela fica torta. Isso é uma coisa também que a gente tem que sempre olhar quando a gente compra um diamante. Isso com toda certeza vai atrapalhar no aspecto visual daquele diamante. Felipe, vai ser uma coisa estrondosa, todas essas características que você está me falando? Olha, vai ser uma coisa assim, estrondosa, mas com toda certeza você vai conseguir ver que aquele diamante não tem aquele brilho ideal que você vê sempre numa peça de diamante bem lapidada. O segundo ponto é olhar se esse rondiz ele é facetado, se ele está polido e se ele está fosco. Por quê, Felipe? Fosco comum, facetado e polido comum. Polido e liso é extremamente raro, não é muito comum. Então se eu pego uma gema desse jeito, eu já desconfio, vou fazer algumas análises para ver se aquilo é realmente diamante. O outro ponto é ver se ele tem alguma inscrição. Essas inscrições nem sempre estão presentes, mas quando estão, as facilitam a nossa vida. Eu consigo ver se aquele diamante tem, se ele tiver uma inscrição a laser de algum laboratório, eu já consigo ver quais são os 4 Cs que aquele laboratório designou para aquela gema, que fez a análise daquela gema. Se ele tiver escrito feito em laboratório, eu já consigo saber se ele é sintético ou não. E se ele estiver falando que é uma moissanita ou uma moissanita sintética, eu já consigo saber que aquilo lá nem se trata de diamante, e sim de uma moissanita. Bem, gente, por esse vídeo é só. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho para receber sempre as nossas notificações. Se inscreva aqui no link abaixo, fazer sua inscrição. Lá no final da inscrição tem um e-book gratuito só sobre cuidados com gemas. Eu procurei algumas referências para poder elaborar esse e-book, então dá uma olhadinha lá que está bem bacana. E me segue também lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui também abaixo na descrição. Até a próxima!